A paz do Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Tudo bem com você, igreja do Senhor Jesus? Espero que sim. Depois de uma semana santa, depois de nos voltarmos, de nos lembrarmos de tudo que o nosso Jesus fez por nós, o quanto ele sofreu, o quanto ele padeceu, o quanto, meu irmão, minha irmã, ele foi desprezado, humilhado, escarnecido por amor a nós, pecadores, falhos, que muitas vezes não somos gratos ao Senhor por qualquer coisa, meu irmão, minha irmã. Às vezes nos iramos, às vezes blasfemamos, às vezes murmuramos, e o nosso Deus sofreu tudo calado, obediente ao Pai, como a palavra do Senhor nos diz, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro por obediência, por amor ao Pai. E que ensinamento ele nos traz, que lição ele nos deixa, lição de obediência e de amor. Amor sem olhar a quem ou por quê, ou esperando algo em troca. Amor porque ama, porque reconhece que nosso Deus já fez tudo, que nosso Jesus também, e que nós somos filhos dele. Por isso nós devemos seguir os ensinamentos, as instruções do Pai. Amar, porque o nosso Senhor é amor, e se nós estamos nele, ele está em nós. Nós devemos ser como ele é e como ele demonstrou aqui o seu amor para cada um de nós. Não vamos olhar para o que os outros fazem, pensam ou agem, mas vamos imitar o nosso Senhor, como a própria palavra do Senhor nos diz, que nós devemos ser imitadores de Cristo. Nós somos cristãos, meu irmão, minha irmã, nós somos pequenos Cristo, nós somos seguidores de Cristo. Por isso que nós devemos imitar a que ele veio, deixou tudo escrito para que nós pudéssemos nos espelhar no seu exemplo, exemplo de perdão, exemplo de amor, de humildade, de simplicidade. Hoje a gente vê tantas pessoas que se dizem servos do Senhor com soberba, né, com prepotência, com arrogância. Eles se acham que são muita coisa, mas o nosso Jesus não. Tão poderoso como ele é, tão justo, tão perfeito, sem mácula, sem pecado, sem mancha, carregou sobre si os nossos pecados, nos restituiu, nos remiu, nos resgatou, nos devolveu o direito de novamente sermos feitos filhos de Deus e herdarmos a vida eterna. Tão humilde ele andou aqui nesta terra, andou com os simples, andou com os desprezados, andou com aqueles que ninguém dava nada, porque a palavra do Senhor nos diz que ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Ele é o médico dos médicos, é ele quem cura, é ele quem sara, é ele quem liberta, é ele quem faz o que lhe apraz, meu irmão, minha irmã. Os desprezados da sociedade, os excluídos, aqueles rejeitados, os que estavam enfermos, leprosos, que ninguém queria nada, não queria chegar perto, não queria nem saber do nome da existência, totalmente desprezados. Foi para eles que o Senhor veio, para os excluídos. O nosso Jesus é lindo, meu irmão, minha irmã. O nosso Deus não faz acepção de pessoas, ele não tem variação, ele continua o mesmo poderoso, amoroso, misericordioso. E em qual situação você se encontra hoje, não importa, meu irmão, minha irmã, porque o Senhor te ama e ele está disponível, e a todos os quanto quiserem, ele está disponível para se achar. O confessa e o recebe como teu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Seja grato pela vida, seja grato pelo perdão, seja grato por o Senhor te proporcionar novamente a vida eterna. Não importa onde você está, qual caminho você tomou, quais suas atitudes do passado, o Senhor perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, e não lança mais em rosto. Ele não é como os homens que dizem que perdoam e muitas vezes lançam em rosto aquele pecado novamente, mas o nosso Deus não, meu irmão, minha irmã, ele não se lembra mais, ele não vai nos julgar, ele não vai nos condenar,
por aquilo que nós fizemos quando estávamos ainda em falta de entendimento, quando o nosso entendimento estava fechado, os nossos olhos espirituais estavam com escama, o nosso coração estava com dura cerviz, mas a partir do momento que nós recebemos a palavra, que nós conhecemos o nosso Deus e nós fechamos o nosso coração, aí sim, meu irmão, minha irmã, aí tem um trabalhar diferente do nosso Deus, porque o Senhor está batendo, o Senhor está dizendo, eu estou aqui, e aqueles que estão fazendo de conta que não estão ouvindo, esse sim, o Senhor não tem como inocente, mas todos vão ouvir a palavra do Senhor, todos vão saber quem é Jesus, quem é Deus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Muitos vão fazer isso para se cumprir a palavra do Senhor, que não volta vazia, que não mente, mas que faz o que lhe apraz. O nosso Deus sempre cumpre a sua palavra, meu irmão, minha irmã. Doa a quem doer. A palavra do Senhor é verdadeira, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, vai na divisão da alma e do espírito, da junta e da medula e faz o que lhe apraz. O nosso Deus é poderoso. Se Ele te prometeu, se Ele falou algo com você, não te preocupa, meu irmão, minha irmã, porque vai chegar o tempo de cantar o hino da vitória, vai chegar o momento de você glorificar Deus nessa situação, de você levantar a bandeira que é o nosso Deus e dizer foi o Senhor quem fez e é coisa maravilhosa e gloriosa. O Senhor também tem os seus servos aqui na terra. Antigamente Deus usava os seus servos, seus profetas, os verdadeiros, aqueles que não se vendem, aqueles que não se rendem, mas aqueles que obedecem, como Jesus também foi obediente, mesmo eles tendo suas falhas, mas querem obedecer a Deus, querem servir a Deus em espírito e em verdade, por bondade e misericórdia do Senhor. O Senhor usa os seus servos, seus profetas aqui na terra ainda para falar com o seu povo. Não é diferente, meu irmão, hoje em dia, dos tempos da Bíblia. Continua o Deus, nosso Deus poderoso, continua o Senhor usando os seus servos, seus ungidos, seus escolhidos, seus profetas, seus pastores aqui na terra para levar as boas novas, para profetizar, para curar, para fazer coisas que o próprio Senhor nos diz na sua palavra. Coisas maiores vocês farão, maiores do que as que Jesus fez. Basta crer, meu irmão, minha irmã, basta andar na presença do Senhor. O Senhor usa para curar, o Senhor usa para salvar, para libertar, o Senhor usa para prover. O Senhor faz milagres, coisas extraordinárias que só Ele sabe fazer, assim como Ele usou o seu servo Eliseu, assim como Ele usou Elias, assim como Ele usou vários profetas, vários servos, Ele continua usando os seus filhos, os seus servos, os seus ungidos, e é coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã, quando nós vemos o Senhor usar um dos seus filhos em profecia, usar em cura, usar através da oração, fazer através da oração libertação, é muito lindo, prodígios, maravilhas, milagres e sinais. É gratificante saber que o nosso Deus continua operando em meio ao seu povo, mesmo rebelde, mesmo pecador, mas por esse tão grande amor do nosso Deus, Ele ainda tem usado da sua misericórdia. A palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e é o fato de nós não sermos consumidos, porque Ele tem cuidado de nós, Ele não nos consome no nosso pecado, mas Ele tem usado da misericórdia para nos perdoar. E aqui nós vamos ver um fato muito lindo, maravilhoso, de uma restituição de uma mulher obediente e temente também a Deus, que Deus usa o seu servo, o seu profeta, para também fazer coisas gloriosas na vida dela. Está aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 8 e no versículo 6, que nos diz assim: faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Glória a Deus, aleluia.
Aqui nós estamos falando da mulher de Sunem, da Sunamita, não tinha filhos, ela hospedou o servo do Senhor, o profeta do Senhor Eliseu. Eliseu profetizou, ela teve um filho, passou um tempo que o seu filho já maiorzinho, ele faleceu, e ali ela foi buscar o homem de Deus e disse: homem de Deus, eu te pedi alguma coisa, o filho que tu me deste está morto. E o homem de Deus, o Senhor, nesse momento não tinha falado com ele, mas ele tinha intimidade com o pai. Foi lá no quarto onde essa mulher tinha feito para receber o homem de Deus, e o filho estava lá na cama dele, porque, meu irmão, minha irmã, aquilo que você faz para os servos do Senhor, para os filhos do Senhor, não fica sem resposta não, meu irmão, minha irmã. O Senhor sempre recompensa, ele sabe como fazer. E lá ele foi, orou, se deitou sobre aquela criança, e o Senhor restituiu a vida àquela criança. Já foi o segundo milagre. O milagre foi gerar, o segundo milagre foi de restituição da vida do seu filho, ter o seu filho novamente. Deus trabalha de maneira, meu irmão, minha irmã, que nós não entendemos, mas ele é poderoso. E chegou um tempo que esse profeta chegou para essa família, para essa mulher, e disse: saiam daqui deste lugar, porque vai ter um tempo de fome. 7 anos de fome vai ter aqui nesse lugar. E é lindo ver o cuidado de Deus com as nossas vidas. Antes mesmo de acontecer, o Senhor fala, o Senhor avisa, o Senhor usa os seus, porque aqueles que estão com o Senhor, que obedecem ao Senhor, que servem ao Senhor, eles, meu irmão, minha irmã, sempre vão ser avisados pelo nosso Deus. Sempre vai ter um escape, sempre vai ter uma porta para o Senhor os conduzir, deixar eles em segurança. É lindo ser cuidado por Deus, meu irmão, minha irmã. É lindo servir a Deus. É lindo renunciar ao pecado, os desejos da carne, para servir ao nosso Deus, obedecer ao nosso Deus, porque Ele cuida, Ele sabe recompensar, meu irmão, minha irmã. E chegou o tempo da volta, chegou o tempo que passou aquela fome e o Senhor visitou aquela terra novamente, porque, meu irmão, minha irmã, tem vezes que o Senhor vai tratar com a terra, vai tratar com os seres humanos de um modo geral, e aí todos vão sofrer, mas os obedientes, Ele sabe guardar, Ele sabe cuidar. Nós tivemos aí a pandemia, para que exemplo maior nos tempos atuais, foi o mundo todo, o Senhor tratando ali, o Senhor trabalhando. Muitos foram melhorando e outros só piorando, mas os obedientes, os tementes, os servos do Senhor, aqueles que o Senhor ainda tinha algo para eles fazerem na terra, o Senhor conservou a mim, conservou a você. E é lindo ver o cuidado do nosso Deus. Não foi vacina, não foi outras coisas, medidas que nós tomamos, mas a mão poderosa, o propósito do Senhor nas nossas vidas, que ainda não se cumpriu, e a obediência ao nosso Deus. E assim essa mulher voltou e foi falar com o rei. E quem que estava lá? Geazi, o moço de Eliseu, contando as histórias de Eliseu e como Eliseu tinha trago à vida novamente o filho desta mulher. E quando ela chegou lá, já estava tudo certo. Deus vai usar pessoas para contar os nossos testemunhos. Deus vai usar pessoas estratégicas, em lugares estratégicos, para quando nós chegarmos lá, já está tudo pronto. E quando aquela mulher foi requerer suas terras ao rei, o rei disse: olha, restitua tudo, e tudo quanto foi produzido nesta terra durante esses 7 anos, devolva a ela, não só as terras, mas tudo que foi produzido. Você vai receber tudo de volta, meu irmão, minha irmã, e ainda com acréscimo, para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus.